A cultura japonesa envolvendo briga tem semelhanças e diferenças da nossa aqui no Brasil. Hoje nós vamos ver várias formas de briga que Pokémon aborda nos seus golpes. Inclusive, vários jutsus de Naruto, golpes de filmes, entre outras coisas desse tipo, têm a mesma base inspiracional que alguns dos golpes que nós vamos explicar no vídeo de hoje. Primeira coisa, Pokémon já canonizou que a energia do HP do Pokémon é a mesma energia dos seus golpes. A energia do infinito é o Chakra, Nen, Heiatsu, energia amaldiçoada, todas essas coisas de shounen aleatórios são basicamente a mesma coisa. A base de um mundo é a energia que é usada de combustível que cada uma dessas franquias em si adotam. E eu falo isso porque os Pokémon tipo lutador são os mais especialistas com os seus chakras, no sentido não Naruto da palavra, no sentido do hinduísmo e do budismo mesmo, em serem os portais da meditação e das forças internas dos personagens desse universo. Por isso, por exemplo, reverter é um golpe que fica mais forte quanto menos HP o Pokémon tem. É a capacidade do Pokémon de usar esses últimos portões para devolver o dano tomado no oponente, enquanto está no lado mais retaliatório do golpe, onde o Pokémon usa da energia do golpe físico do oponente para devolvê-lo, mas é lutador exatamente por ser preso ao lado físico, e as condições do combate são o que ditam o golpe, com banda sendo literalmente isso, dar uma banda no oponente, um chute não um chute, mas sim focado em derrubá-lo. Por isso, o dano é calculado com o peso do Pokémon ao qual está sendo acertado, se baseando nessa queda. E é mais ou menos como arremesso sísmico funciona, mas usando a gravidade ao invés do peso, já que joga muito alto o oponente. Com isso, quanto mais XP o Pokémon tem, mais dano ele recebe, já que é baseado no seu nível ou dano do golpe. Isso faz parecer que no mundo Pokémon o XP tem a ver com gravidade, peso do bicho. Agora, não me pergunte como isso funciona, mas a gente já falou sobre esse e outros golpes esquisitos em um outro vídeo aqui no canal também. Mas nem tudo é complexo. Chute triplo são 3 chutes seguidos que vão aumentando o dano conforme acertam, com chance de errar separada a cada chute. Nós já falamos como Pokémon é RPG e os seus golpes são, por causa disso, gramática e interpretações de ações a serem lidas. Então, como esse golpe era particular do Hitmontop, é exatamente o Pokémon rodando na cara do inimigo para acertá-lo. Por isso existe a pequena chance de algum momento errar no meio desses 3 chutes. Enquanto tapa impulsivo é uma forma diferente da mesma ideia, onde o tapa do Pokémon pode acertar de 2 a 5 vezes a depender do quão rápido o Pokémon conseguiu acertar seu oponente nesse breve período de tempo. Mas ambos diferentes de chute duplo, onde o Pokémon já vai com os 2 pés de uma vez no oponente, uma com cada pé, ou no caso de quadrúpedes, ou Pokémon com 4 patas ou mais, usando só 2 dos seus pés. É uma voadora sem o lado negativo, é por isso que ele é tão fraco assim. Soco energizar, ou soco do crescer, é o Pokémon treinando seu punho, o deixando mais calejado com o soco bem dado no oponente. Por isso, aumentando suas estatísticas de ataque, mas às vezes o foco não é o seu crescimento próprio, e sim em derrubar as defesas do oponente, com quebra-pedra sendo exatamente esse oposto. Mas a terceira via nem é nem um ataque, nem defesa, e sim a velocidade. Soco rápido, focando em dar o golpe o mais rápido possível. E falamos de socos simples, alguns Pokémon são especialistas em artes marciais diferentes, por isso, corte karatê, onde o Pokémon faz exatamente o que o nome implica, por isso tendo a chance maior de acertar um golpe crítico. Também existem especialistas em judô, por isso, arremesso circular, onde o atacante agarra a parte de cima do oponente e cai para trás, usando as forças da sua perna e a física básica para jogar o Pokémon oponente para fora do campo. Por isso, faz o Pokémon sair de campo, forçando a ser trocado. Mas ainda existem golpes especialistas nas artes marciais chinesas, explicando descarga forçada. O nome do golpe em japonês referencia o golpe que usa as energias internas e a gasta com uma explosão, significando a descarga de energias internas, com isso conseguindo chocar o oponente e o deixando paralisado. E, como é Pokémon, tem um pouco de dramatização poética maior, por isso arremesso tempestade sempre causa um crítico. É poético com ser um soco com o peso de uma montanha e a velocidade de uma tempestade. Mas tem golpes simples. O Pokémon pode esperar ser atacado para conseguir devolver seu dano em dobro. Isso é vingança, onde o golpe tem prioridade negativa exatamente pelo Pokémon esperar ser acertado para devolvê-lo. Chute rolante é o golpe que um dia já foi particular de Hitmonlee. O seu nome original é Roundhouse Kick, que para os mais velhos é bem autoexplicativo, sendo o golpe especial do Chuck Norris, um clássico da internet nos anos 2000, sendo um chute rápido rodando no seu próprio eixo, com isso sendo o suficiente para fazer o oponente hesitar. E o mais próximo que temos de um parry na franquia é tirar vantagem,
ou do japonês, reversão das mãos rápidas, onde o Pokémon só reage aos golpes rápidos do oponente, no caso golpes com prioridade, e revertendo os seus efeitos, atacando antes dele, se movendo no instinto para devolver esse golpe e fazer o oponente em choque hesitar. Varrida é um golpe onde o Pokémon foca nas pernas do oponente, o acertando embaixo exatamente para diminuir suas velocidades, sendo golpes especializados, assim como Hora de Acordar, um tapa na cara do oponente que, se ele estiver dormindo, causa mais dano, mas também o acorda. Arremesso Vital é um outro golpe focado em esperar o oponente, no caso, esperando a hora certa para acertá-lo, para que o golpe nunca erre. Mas existem golpes mais especializados não pelas artes marciais do Pokémon, e sim pelas capacidades específicas dele. Por isso, Soco Dreno não é tão comum. Não só o Pokémon ter que ser bom de luta, mas também ser capaz de sugar o HP, a aura, a energia do oponente quando o acerta. Isso é bem mais especialista. Enquanto Quebra-Telha é ao contrário, mas ao mesmo tempo fala um pouco disso, sendo capaz de quebrar barreiras como tela de luz e reflexão por ser um especialista, ser capaz de quebrar com um golpe só essas barreiras mágicas, psíquicas. Pressão Corporal segue essa ideia de não ser simples em usar, mas mais pelo Pokémon usar o seu corpo como uma arma, se jogando fisicamente no oponente, por isso usando sua defesa física no cálculo do seu dano. Submeter é um golpe que precisa saber o nome japonês para entender. Roda Infernal, sendo uma referência direta ao mangá Judo Ichokusen, de Ikki Kajiwara, onde o Pokémon aqui, tal qual um dos personagens desse mangá, agarra seu alvo e se joga sem pensar diretamente no chão para incapacitá-lo, por isso causando dano a si mesmo. Uppercut aos céus é um golpe com uma chance de acertar mais baixa em troca de um dano maior. Isso pois é um golpe que precisa de uma situação muito específica para conseguir acertar, sendo um uppercut forte o suficiente para arremessar seu oponente muito alto, precisando acertá-lo no ponto certo. E falando de específicos, vamos ao mais de todos. Flecha Tripla é o golpe particular do Decidueye de Hisui, onde o Pokémon chuta o oponente e depois atira 3 flechas neles. Onde todo esse conjunto de feitos tem chance alta de acertar criticamente, 50% de chance de diminuir as defesas do oponente e 30% de chance de fazer o oponente hesitar. É uma combinação de efeitos para um golpe tão especializado e específico que só esse Pokémon pode fazer e que, convenhamos, tomar um chute e 3 flechadas não parece muito bom. Assim como Espada Sagrada, onde, como o nome implica, o Pokémon usa uma espada sagrada para acertar seu oponente. Espada essa, que por ser sagrada, ignora qualquer mudança estatística na hora de calcular o seu dano, sendo algo que acerta diretamente o Pokémon independente de qualquer mudança que o fez. Impreensão Voadora é um golpe mais particular ainda, especial de Hawlucha, sendo uma referência direta ao seu design de luteador, onde o golpe é um pulo e um mergulho direto dos céus no seu oponente, por isso sendo da tripagem dupla voador e lutador. Braço Martelo é mais simples, sendo um balanço dos braços diretamente para acertar seu oponente com o máximo de velocidade, mas em contraponto, deixando o Pokémon mais exposto após usá-lo, por isso diminuindo a sua velocidade. Corte cruzado é bem autoexplicativo, o Pokémon usa seus 2 braços para formar um corte cruzado com seus antebraços, tendo uma chance maior de crítico pela combinação dos 2 braços ao mesmo tempo, mas pelo mesmo motivo, tem o alto risco de errar, já que precisa dos 2 o acertando. E golpes de grande risco são comuns. Soco dinâmico, ou do japonês soco explosivo, é exatamente na mesma lógica, o Pokémon usando toda a sua força para se arremessar de frente para o oponente com um soco só. Essa força extrema pode fazê-lo facilmente errar, mas também, se acertar, não só seu dano é altíssimo, mas também pode causar algo no oponente, uma concussão forte, deixando ele confuso. Chute e queda, no entanto, é mais um golpe de risco, onde o Pokémon pula o mais alto possível para que, junto à gravidade, seu golpe seja ainda mais forte, mas correndo o risco de, se errar, acertar o chão e causar dano a si mesmo. Com também chute de queda de joelho sendo a mesma coisa, mas usando seu joelho para causar ainda mais dano, tanto ao oponente quanto podendo acertar a si mesmo. Nem toda consequência é de risco, às vezes a consequência vem depois. E isso é finalizar combate, ou do japonês luta interna, onde o Pokémon se joga para uma luta final, gastando tudo de si e perdendo um pouco das suas defesas quando parte para cima com tudo. Assalto Meteoro é o mesmo, onde as consequências vêm depois. Ao acertar seu oponente com seu alho poró gigante, o Surfetched se vê paralisado de gastar toda sua força. Super Força às vezes também, ou do japonês Força Bruta. Esse é mais poético a isso, onde o Pokémon, depois de gastar toda ela, perde um pouco dessas estatísticas do seu lado físico, por ter gastado tudo que tinha para acertar. E a jogada final é onde o Pokémon leva o risco à sua potência máxima, usando todo o seu HP como arma para causar o máximo de dano possível, o ápice quanto a essa relação de HP, chakras, energias no mundo Pokémon, a usando como um golpe final.
E com isso o golpe físico mais forte dentre todos do tipo lutador comum é Soco Focado, ou Soco do Espírito Lutador, onde o Pokémon precisa deixar sua mente clara e em paz, para conseguir acertar seu oponente com o máximo de dano possível. Por isso, se acertado, perde sua vez e precisa carregar novamente para acertar o seu alvo. Tudo isso eram golpes precisamente físicos. Mesmo sendo uma tipagem bem atrelada a esse lado, ainda existem outros golpes especiais da tipagem. E aí é onde entra Onda a Vácuo, o golpe especial que inclusive não é exclusivo de Pokémon, existindo também em Shin Megami Tensei e Naruto, onde Pokémon usa seu punho para formar ondas de vácuo que acertam o seu oponente, e pela velocidade do mesmo, tem sempre prioridade. E outro que nós vemos nessa mesma ideia, Esfera de Aura, ou do japonês Bomba de Aura, tem a sua pronúncia bem explicativa. Hadouken. Bom dia galera, vamos que vamos! Hadouken! Oi, Hadouken! Sendo bem parecido com Hadouken. E, por isso, a sua forma sendo um pulso de aura pura, sendo arremessado diretamente na aura do oponente, por isso nunca podendo errar, que é bem diferente de explosão focal ou do japonês tiro do espírito lutador, onde o Pokémon foca todo o seu espírito em um tiro, que se acertar o oponente, consegue diminuir suas defesas especiais, já que eles são sobre o seu mental. O golpe, como um tiro do espírito de luta do Pokémon, pode acabar assustando o seu oponente com o seu espírito, mas também, por ser um golpe especial de um Pokémon de luta, tem uma chance baixíssima de acerto. E com isso, acabamos com todos os golpes que são focados na ofensiva do Pokémon. Ainda existem os golpes envolvidos na parte de combate que não causam dano. O primeiro sendo Detectar, um golpe que é basicamente aquela cena do anime do personagem se teleportando para fora do campo de acerto de um golpe do oponente. Por isso, na segunda geração de jogos, o texto que aparecia era que o golpe do outro Pokémon errou, ao invés de que foi protegido, com a mensagem em outras gerações mudando para facilitar a interpretação direta com o golpe sendo usado, ao invés de parecer que o golpe do oponente só errou sozinho, mas falhando consecutivo pelo mesmo motivo que nós vemos com Protect, onde o oponente começa a perceber o que está acontecendo e conseguindo quebrar essa defesa. Falando nela, Guarda Rápida é a defesa perfeita mais especificamente para golpes prioridade, onde o Pokémon se prepara para defender ele e o seu parceiro de qualquer golpe que venha rápido na direção deles, mas falhando com qualquer outro tipo de golpe por não ser facilmente defensível quanto esses que são prioridade, geralmente sendo mais fracos. Já Crescer é um golpe onde o Pokémon tensiona seus músculos para crescer o seu corpo, aumentando as estatísticas físicas durante o combate momentaneamente. Assim como Treinamento funcionaria da mesma forma ao seu aliado, ao invés do próprio Pokémon. Um golpe que é usado por um dos seus Pokémon no que está ao lado dele, aumentando as estatísticas físicas por ensiná-lo a fazer basicamente o mesmo que um Bulk Up, o ensinando algo, o treinando. Bloqueio de Tatame, ou basicamente o ato de virá-lo, é um golpe que já foi particular do Greninja, onde o Pokémon vira o tatame do chão e protege o Pokémon de golpes que causam dano, sendo uma referência a movimento ninja, usando o chão para se defender de projéteis que vinham em sua direção. Por isso, protegendo o Pokémon de golpes, mas não de golpes de estatística, que não necessariamente são algo jogado na direção dele. Mas, agora falando em golpes particulares de verdade, sem recuo, ou do japonês até o fim, é o golpe do Phalanx, referente à sua inspiração em um exército, onde o foco é no aumento da moral da equipe, aumentando todas as suas estatísticas, mas que por serem um por todos e todos por um, nenhum deles pode fugir do combate, e que eles irão até o fim. Já Segurar do Polvo é particular de Grapploct, onde ele persegue e segura seu oponente com um dos seus diversos tentáculos, impedindo o oponente de fugir da batalha e consequentemente diminuindo suas defesas pela situação nem um pouco agradável de ser agarrado por um polvo. E por último dos estatísticos, Dança da Vitória, sendo uma dança de balé especial de Lilligant de Hisui, que aumenta suas estatísticas físicas e sua velocidade, preparando para o combate com a sua dança especial. Enquanto isso, Movimento Z, o Pokémon concentra toda a sua energia em atacar com seus punhos o máximo. Por isso, Esmurramento completo ou inigualável punho feroz com força máxima acertam o oponente com seus socos energizados. Os golpes máximos são os mais simples. Punho máximo de lutador é o Pokémon só criando um punho gigante com a energia máxima, aumentando seu ataque por consequência. Já quando usado por um G-Max Urshifu, Chi Máximo é onde o Pokémon ativa os pontos de chakra certo para que ele e seu aliado em campo aumentem suas chances de acertar crítico, a especialidade dos lendários.